O assunto agora é a transição técnica do Corinthians e o que esperar para 2020. Então, bora lá! Para tentar projetar o Corinthians de 2020, já acertado com o Thiago Nunes, é necessário a gente entender o que foi, de uma maneira geral, a temporada de 2009, que era comandada pelo Carille. A grande verdade é que se trata de uma transição, e por que não uma grande oportunidade de romper uma ideia de jogo que permeia praticamente uma década no clube. Apesar do título do Paulistão, o Carille conviveu ao lado de um Corinthians que, apesar de não ter resultados catastróficos, também não conseguia ter consistência e um desempenho confiável, justamente para buscar coisas maiores. O próprio ex-treinador, o Carille, ele ressaltava isso, mesmo após as vitórias importantes, ele fazia esse destaque, ele não dava tanta ênfase assim. E desde o seu retorno, o Carille tentou trabalhar o modelo de jogo de uma maneira mais ofensiva, seu discurso sempre ia nessa direção, na direção ofensiva. E foi bem o que vimos com relação às escalações, por exemplo. O treinador buscou trabalhar com mais meias, algumas vezes com 2 atacantes e um número maior de jogadores liberados para avançar à frente da linha da bola. E ele era tido como uma cria do Mano Menezes e do Tite, os 2 treinadores responsáveis por essa mudança estrutural e de ideia do Corinthians nos últimos anos. O Carille ele sempre mostrou esses ensinamentos na forma que seu time jogava. A equipe, de fato, foi muito organizada e manteve o histórico de time que controlava os jogos, não necessariamente tendo a posse de bola e uma defesa bastante sólida, mas com o passar dos anos, só isso já não era o suficiente. A cobrança por times que tenham mais posse de bola, mais fluidez ofensiva, só crescia. E com a chegada de treinadores estrangeiros como o Sampaoli e o Jorge Jesus, mais os bons trabalhos do Thiago Nunes, Renato Gaúcho, esse tipo de pressão passou a se tornar cada vez mais frenética nos bastidores do Corinthians. Mas talvez tenha sido aí que o ex-treinador tenha perdido a mão e o comando da equipe. Ele estava disposto a mudar, buscou dar esse novo ar ao time, mas não teve muito sucesso. Ele foi demitido ainda sem ter uma base estabelecida, sem ter um time definido, tamanha inquietude que ele tinha para ter um melhor rendimento ofensivo. No final das contas, ele acabou ficando no meio do caminho. Ele não conseguia fazer o Corinthians uma equipe com maiores, vamos dizer assim, valências ofensivas, e por outro lado também ele acabou perdendo a solidez defensiva que fez o time tão competitivo nos últimos anos. Então um time desequilibrado e com muitas oscilações. O time tinha de fato maior posse de bola, mas tinha muito menos efetividade. Era um Corinthians incapaz de furar defesas e que para muitos dava um sono assim, de ver o time jogar. De fato, eles praticaram um jogo pouco atrativo durante essa temporada. O clima nos bastidores também não era dos melhores. Sua relação com o presidente André Sanches também não era das melhores e com o passar do tempo era cada vez mais nítida a situação insustentável do treinador à frente do time. Suas respostas na imprensa, expondo alguns atletas, diretoria e até mesmo o próprio trabalho, acabaram que foram assim, a gota d'água da sua demissão. Isso já era questão de tempo. E logo após a queda do Carille, o Corinthians anunciou que o Diego Coelho, ex-técnico do Sub-20 e ex-jogador do próprio clube, seria o treinador interino. No primeiro momento, a ideia era trazer um substituto para assumir a equipe ainda em 2019, mas o desenrolar das conversas com o Thiago Nunes, que só aceitava assumir a bronca, vamos dizer assim, a bronca da temporada seguinte, ficou estipulado que o Coelho tocaria o barco até fim desse ano, ainda mirando uma vaga na Libertadores. Atualmente o clube tem 49 pontos e está na 7ª posição. E o Coelho parece mesmo querer deixar a sua marca nessa oportunidade que surgiu nesses 9 jogos. Apesar de não ter feito mudanças drásticas com relação à escalação da equipe, o treinador interino, logo no seu primeiro jogo, mudou bastante a estrutura e a ideia de jogo, a ideia do modelo de jogo do Timão. Obviamente que seria leviano a gente avaliar 2 jogos aqui como um trabalho de fato do atual treinador. Foram poucas as sessões de treinamento e muito pouco tempo para mudar substancialmente os comportamentos dos atletas, mas existe sim uma mobilização clara para se jogar um futebol com mais posse, com mais agressividade e principalmente com uma maior veia ofensiva, vamos dizer assim. A mudança estrutural da equipe já era bem nítida nos primeiros minutos de jogo,
contra o Fortaleza dentro de casa, né? As variações táticas eram bem perceptíveis e mostrava como o time mudava de desenho com e sem a posse de bola, né? Com a posse, o Coelho procurou fazer uma saída de bola com 3 jogadores, puxou o lateral esquerdo, né, o Danilo Avelar, para trás e o deixou alinhado com os zagueiros para iniciar as jogadas. Isso faz todo sentido, né, por se tratar de um jogador com maiores qualidades defensivas, boa estatura e força. E com isso, o Gabriel, né, o primeiro volante, trabalhou um pouco mais avançado, recebendo a bola nas entrelinhas, né, nas costas dos 2 atacantes adversários. O lateral direito, né, o Michel Macedo, que vem substituindo o Fagner, jogou mais avançado e abriu o meio de campo pelo lado direito. Na esquerda era o Janderson, né, que dava amplitude para a equipe com Vital, Pedrinho e Júnior Urso flutuando, né, por dentro, atrás do Bozelli, a referência ofensiva do time. Chamou a atenção também como o time chegava com muito mais jogadores no terço ofensivo e de como buscou circular a posse de bola com mais mobilidade e troca de posições. Essas mudanças impactaram no desempenho de alguns jogadores, com Bozelli talvez tenha sido a parte mais evidente, né, dessa mudança, já que o centroavante argentino aumentou seu número de ações dentro da área e participou mais do jogo. Júnior Urso, com 3 finalizações no alvo, né, contra o Fortaleza, chegou ao seu recorde na temporada e conseguiu potencializar suas características, né, já que é um volante de mais chegada ofensiva. Mesmo que não tenha sido movimentos mais naturais, né, já que o time se mostrava totalmente confortável às novas ideias, ao menos entregou um desempenho mais conciso, vamos dizer assim, e tornou o jogo mais agradável, algo que já era muito cobrado durante a temporada, né? E sem dúvida essas ideias elevaram bastante a moral do Coelho perante a torcida, né? O primeiro tempo contra o Palmeiras também foi bastante positivo nesse sentido. Sem a bola, né, a equipe mostrou algumas variações também, principalmente buscando pressionar mais alto, né, subindo mais e no campo adversário. Essa maior agressividade, né, fez o Corinthians recuperar algumas bolas importantes no campo ofensivo, ou pelo menos fazer com que o rival quebrasse a bola para o ataque, né, facilitando a retomada da posse de bola. E esse foi um dos principais pontos bem claros, né, principalmente por ser uma ideia bastante diferente do que o clube vem fazendo nos últimos anos. Mas foi dessa pressão mais alta, né, que também surgiram alguns problemas defensivos. A gente não pode deixar de olhar isso, né? Por não se tratar de movimentos totalmente mecanizados, né, já que não teve muito tempo para treiná-los, né, o Corinthians sofreu com contra-ataques. Então o Corinthians ficou mais exposto, né, viu os adversários tirarem a bola dessa pressão mais adiantada e ganhando o campo no espaço para correr em direção ao gol. Então se você faz trading no Corinthians, fique atento a esse momento de que o Corinthians está tomando um contra-ataque, que a zaga fica mais exposta e pode gerar mais oportunidades. Esse, aliás, né, é o calcanhar de Aquiles da equipe no momento, né? Nas 2 partidas até aqui, o time tomou gol e as principais chances surgiram desse artifício. A verdade é que o Corinthians e o Diego Coelho têm 6 rodadas pela frente, né? A busca do interino é por Libertadores e certamente mostrar um bom impacto sobre a equipe, né? Já que é uma das apostas do clube para o futuro próximo. Thiago Nunes, né, chega em 2020, né, mas as mudanças não devem parar por aí, né? O elenco em si deve ter algumas alterações, né, principalmente em número, né, já que se trata de um plantel bastante inchado. O próximo comandante, aliás, né, apesar de tirar um descanso nesse final de ano, vai participar ativamente do planejamento, né, já com a missão de selecionar com quem vai querer contar na temporada de 2019. Na forma de jogar, né, certamente vai ter algumas mudanças também, né, as referências do trabalho do treinador no Atlético Paranaense são as melhores, né, e certamente a gente vai ver um Corinthians tentando ser mais agressivo na temporada de 2020. Né, a ideia de pressionar o adversário já no seu campo, né, já sendo colocado em prática pelo Coelho, era uma das marcas do próximo treinador quando treinava o Furacão. No final das contas, trata-se de uma mudança significativa, mas não tão drástica como muita gente está pintando por aí, né? O Nunes se mostrou, durante essa passagem, um treinador com uma grande facilidade de se adaptar aos adversários, né? Ele não tinha uma convicção suprema, né, de escolher uma forma e morrer abraçado com ela, né? Mais do que isso, ele sabia o momento de ter mais controle com posse ou mesmo esperar o rival no seu campo, né? Então ele alternou bastante entre esses 2 cenários, né? O grande ponto, no entanto, era que sempre se tratou de um time extremamente vertical e não de um futebol pausado, como muita gente pensa.
E eu espero que o treinador faça um grande trabalho aí em 2020. Vamos acompanhar e buscando as nossas oportunidades. Um abraço e até o próximo vídeo.